com grato prazer apresentá-lo. Eu não vou fazer uma apresentação, enfim, exaustiva. Aliás, quem olha para o currículo do professor Carlos Filhais sabe naturalmente e reconhece o enorme valor e sobretudo, a quantidade, a qualidade e a quantidade de obras que tem de alguma forma conduzido, editado, coordenado, divulgado. Portanto, quem quiser saber em pormenor, aconselha-se ir à Wikipédia ou à página do Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, e tem naturalmente acesso aos diferentes aspectos que resumem o currículo do professor Carlos Filhais. Eu, antes de tudo, começo por agradecer a presença de todos e dizer que é com grato prazer que recebo mais uma vez, hoje virtualmente, na UTAD, o professor Carlos Filhais. Todos os presentes saberão que o professor Carlos Filhais é professor de Física na Universidade de Coimbra e diretor do Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, ou Rómulo de Carvalho. É físico e encontrou na vocação... Ninguém é perfeito. Não, não, mas eu vou a caminho de o apresentar como perfeito. É físico e encontrou na vocação de divulgador da ciência um destino. É também um professor com uma reconhecida capacidade de comunicação e uma enorme paixão pelo conhecimento, pela ciência, pela cultura. Tem repetido nos livros, nas entrevistas, nos textos científicos e jornalísticos, no blog de Rerum Natura, que um país é tão mais desenvolvido quanto maior for a sua dedicação à ciência, à educação, à cultura. Como divulgador de ciência, tem sublinhado a necessidade de se construírem pontes entre as diferentes áreas do conhecimento e continuamente tem lembrado que a ciência não deve andar separada daquilo que nos faz humanos, a capacidade de nos espantarmos e de nos emocionarmos. Como síntese, diria que é um cientista e um professor que tem salientado, junto dos seus leitores e dos seus ouvintes, a absoluta necessidade de encontrar, na paixão, a fórmula para interpretar o mundo. Nas suas palavras, o cientista é alguém apaixonado pelo mundo. O seu título de hoje é Ciência e Cultura, Cultura há só uma. Acredito, professor, que nos vai desafiar a manter o gosto pela cultura científica. Bem-vindo e, mais uma vez, obrigada. Muito boa tarde. Agradeço muito as palavras da doutora Isabel Alves. De facto, desta vez eu não posso estar em pessoa, mas temos estes meios que anulam as distâncias e eu espero que a afetividade não seja diminuída. E se estivesse, eu diria que há uma terra que é o meu nome perto, que é Filhais, Santa Marta Penhão, perto de Vila Real. E, portanto, tenho raízes aí. A minha mãe é de Vidago, o meu Chaves, o meu pai é de Peso da Régua, e eu sou, digamos, enfim, estando na bissetriz dos meus dois progenitores, acabo por me situar em Vila Real, ainda que hoje apenas virtualmente. Obrigado por me convidar. Bem, eu escolhi de facto este título Ciência e Cultura porque estamos na Semana da Cultura Científica e quando uma pessoa põe o adjetivo científica, a cultura, significa que
que há várias culturas, não é? Mas quando pomos científica à cultura, nós queremos afirmar que a cultura, se não acrescentarmos mais nada, parece que não é científica. Temos de afirmar a cultura científica. Porque se calhar muitas pessoas, quando ouvem falar de cultura, não se lembram de associar à ciência. Nós, cultura, ligamos a artes, ligamos à humanidade, mas, de facto, a ciência é uma forma da cultura. Vai ser essa, digamos, a minha afirmação aqui hoje. O ser humano tem múltiplas dimensões, podemos chamar à expressão dessas dimensões cultura, e as artes e as humanidades são uma dimensão da cultura humana, a ciência, a tecnologia, que hoje está associada muito perto à ciência, tempos em que não foi assim, a tecnologia precedeu a cultura, peço desculpa, a ciência, mas nós podemos falar também de cultura científica e tecnológica e percebemos imediatamente que na raiz, tanto das artes e humanidades como da ciência e tecnologia, está sempre o ser humano e, portanto, aqui temos logo à partida uma maneira de estarem estas duas dimensões juntas, porque no fundo o portador destas dimensões somos nós. E eu vou falar da unidade da cultura porque sabem que foi muito debatida, continua hoje a ser debatida a questão das chamadas duas culturas. É esta separação entre cultura dita humanística, como se outra não fosse, não é? Dita humanística, cultura das artes e humanidades, das ciências sociais e humanas e, por outro lado, as outras ciências exatas, naturais e as engenharias. Raumo de Carvalho foi um ser humano, professor de Física e de Química no ensino secundário, que também cultivou as artes literárias, fez poesia, fez teatro, fez conto. Além disso, ele fez História da Ciência. Além disso, ele fez divulgação da ciência. Eu, se hoje sou físico, deve-se, em parte pelo menos, aos livros que ele escreveu de uma coleção que existiu nos anos 60, chamada Ciência para a Gente Nova, e aquilo era ciência nova para a gente. Era algo que nos tocava, porque mostrava a ciência em construção, a ciência como empreendimento humano, a ciência, no fundo, tal qual ela é, e não uma ciência, digamos, que esteja escrita do outro lado e que seja algo de inacessível. Não, a ciência como conquista humana, como parte da humanidade. E ele, numa entrevista um dia à revista de Física, à Gazeta de Física, uma revista a qual ele teve associado logo nos anos 40, no início, ele dizia, e também, além disso, tudo também faço móveis. Ele gostava de fazer trabalhos de marcenaria, gostava também de fazer experiências científicas com os seus alunos. Portanto, ele era um ser multifacetado, aquilo que podíamos chamar um homem do Renascimento, e, portanto, não é por acaso, mais do que isso, é absolutamente justo, é absolutamente merecido que nós associamos o dia do seu nascimento, 24 de novembro, ele nasceu em 24 de novembro de 1906, associamos o dia do seu nascimento ao Dia Nacional da Cultura Científica, que foi uma data que foi instituída no final do século passado por José Mariano Gago, um outro grande homem de cultura e que não sabia distinguir entre a cultura científica e tecnológica e a cultura humanística. São as duas humanísticas. Nesta altura podem-se interrogar se eu só tenho este slide. Eu acho que tenho outros. Mas o seguinte é uma ampliação de Raumo de Carvalho, figura inspiradora. Na sua poesia nós encontramos ciência e na forma como ele transmitia ciência também encontramos poesia. E ele, como poucos, soube fazer a ponte entre estes dois mundos que estão para muitas pessoas separadas. Mas não fez isso com facilidade, fez isso num tempo em que não era fácil fazer isso. Por exemplo, ele, uma pequena história, vale a pena contar, ele assume o pseudónimo de António Gedeão como autor poético, precisamente para mostrar que é uma outra pessoa. É por causa dessa distinção de culturas, é uma outra pessoa. E ele assume o anonimato debaixo
António Gedeão. Quer dizer, ele de início não revela a ninguém que era António Gedeão. Ele concorre a uns Jogos Florais, a um concurso de poesia. Aos 50 anos, pela primeira vez, vai publicar, pode-se começar a ser poeta aos 50 anos. Eu já ultrapassei essa idade sem conseguir ser poeta. Mas ele, no ano em que eu nasci, até sei quanto foi, ele foi pela primeira vez autor com o nome de António Gedeão em 1956, estava em Coimbra, e ele concorre e depois foi distinguido com a menção honrosa. Quem ganhou o prémio foi Miguel Torga, um homem aí de Vila Real, que já era consagrado, mas ele disse que não quer receber o prémio deve ser para publicar autores jovens, era um prémio de poesia, o primeiro livro publicado tem a ver com a atribuição desse prémio, e ele pediu ao editor do seu primeiro livro para enviar a sua mulher para casa, e é muito curioso, a escritora Natália Nunes, porque ele não disse à mulher que era ele o autor daquela poesia. Ela estava casada com alguém que era um poeta desconhecido, pelo menos, e no fim foi-lhe perguntar: tu gostaste, leste? Gostaste? Ela aí, quando ele perguntou insistentemente, começou a desconfiar que estava casada com um poeta. E de facto ele escondeu, escondeu esse seu lado de poeta, mesmo nas aulas, ao longo de muito tempo, quando as pessoas sabiam que ele era poeta e vinham ter com ele, assim aqui António Gedeão, não, António Gedeão não sei quem é, não sou eu, é um outro, como os heterónimos de Fernando Pessoa. É outra pessoa, não sou eu, uma outra identidade. Mas o António Gedeão era ele. E é curioso que ele tinha a faceta artística de António Gedeão, não apenas na literatura, mas noutras artes. Ele pintava também, desenhava, fazia fotografia, e algumas capas daqueles livros da coleção Ciência para Gente Nova são assinadas António Gedeão, porque António Gedeão era o seu eu artístico. E a arte manifestava-se quer na literatura, quer nas artes visuais, quer em artes tecnológicas, como a fotografia. Quem é o autor dessa expressão, as duas culturas? O autor dessa expressão, as duas culturas, é como Raul Carvalho, António Gedeão, um professor de Física e de Química e também escritor, este mais de prosa do que de verso. É o inglês Charles P. Snow, que foi mais ou menos contemporâneo do nosso Rómulo de Carvalho, porque o nosso mais grande nasceu em 1906 e vai morrer em 1997, se eu não me engano. Está aqui, 1996, ou 7, agora não tenho certeza que me engano. Acho que é 97, enganei-me. É 97, peço desculpa. Portanto, com 91 anos. E o Charles P. Snow viveu menos tempo, mas deixou também uma obra vasta e plural, quer do lado da ciência, quer do lado da literatura. E este britânico, no ano de 1959, em Cambridge, foi convidado e fez uma conferência, foi publicada pela Cambridge University Press nesse mesmo ano, portanto é um folheto, um livro pequeno, esta conferência, que se intitulava As Duas Culturas e a Revolução Científica. É curioso, a Revolução Científica, na altura, não se entendia aquilo que nós hoje chamamos de Revolução Científica. A Revolução Científica hoje, para nós, é aquela grande mudança que aconteceu no Renascimento, com o Galileu, com o Newton, logo a seguir, e outros grandes nomes, o Kepler, por exemplo, o astrónomo alemão, que, de algum modo, criaram o método científico. Essa expressão não tinha sido cunhada. A expressão Revolução Científica era, na década de 50, aquilo que estava a acontecer no mundo naquela altura, em que o mundo começava a ser, como hoje é, em larga medida, dominado pela ciência e pela tecnologia. Portanto, a Revolução Científica era a revolução que estava em curso no final da guerra. Toda a gente sabe que a ciência e a tecnologia teve impacto na guerra, até impacto no desfecho de guerra, com a bomba atómica, antes disso com o radar, também antes disso com grandes computadores que começaram a surgir, ainda que a válvulas, durante o tempo da guerra, e a Revolução Científica era a revolução que na altura se estava a viver. Este livro foi traduzido alguns anos depois por uma editora, então, que estava a nascer. É um dos primeiros livros de uma nova editora portuguesa que tem o nome de um romance, Publicações de Dom Quixote, que foi criada por uma senhora dinamarquesa que veio para Portugal, chamada Senoa de Cassis, que, infelizmente, como sabem, morreu num desastre de avião.
Esta capa é belíssima. Tinha cuidado, esta nova editora, com a escolha dos autores e das ideias que eles transmitiam e também com o design da capa. Eu acho esta capa muito mais bonita do que a capa que está no mercado atualmente, que é uma boa confusão. Está na editora Presença e eu só digo que, para mostrar que por vezes não há progresso, esta capa tem um design ótimo, antes de 62, 63, e esta é uma capa dos anos 90. Vou ler um bocadinho eu tenho aqui até o livro antigo, não sei se conseguem ver. Tenho aqui isto eu arranjei num alfarrabista. É preciso ter olho, mas nos alfarrabistas, agora não com o Covid, mas nos alfarrabistas eu gosto muito de arranjar uns livros assim por 2, 3 euros, mas que são de facto livros que são marcantes. O que ele faz é uma coisa talvez excessiva. O que ele faz é queixar-se, porque ele a certa altura disse, eu já vou ver as próprias palavras dele, mas eu resumo, ele diz, só se considera culto quem tem cultura artística. A pessoa que tem cultura científica não é culta. E ele fartou-se dessa situação. Ele que estava nos dois lados disse, é demais, porque a cultura científica também é uma forma de cultura e é tão ignorante quem não tem cultura artística e humanística como quem não tem cultura científica e tecnológica. Então, ele estendeu-se um bocadinho na linguagem. Eu acho que ele foi demasiado longe, mas vamos ver porque é que ele foi demasiado longe. Ele, de algum modo, enfim, no seu discurso, que é um discurso intelectual, insulta os intelectuais que desdenhavam da ciência e da tecnologia. Eu acho que não é a atitude correta. Diz, quer dizer, isto não é uma guerra. Não se temos que, pelo contrário, temos de estar juntos, fazer pontos, mas ele, de algum modo, farto de ser desconsiderado, ele desconsiderou os outros. E diz assim, eles significam os literatos, vamos chamar assim, entre aspas, sabem o que eu quero dizer, também estão empobrecidos, talvez mais seriamente porque são vaidosos, diz Tomás Smith, são vaidosos a respeito disso. Eles ainda gostam de fingir que a cultura tradicional é toda a cultura, como se a ordem natural não existisse. A ordem natural significa as leis do mundo, as leis da natureza. Como se a exploração dessa ordem natural não tivesse interesse pelo seu próprio valor ou pelas suas consequências. Como se o edifício científico do mundo físico não fosse, na sua profundidade intelectual, complexidade e articulação, a mais bela e maravilhosa obra coletiva da mente humana. Ele puxa pela cultura científica. O edifício científico do mundo físico não fosse, na sua profundidade intelectual, complexidade e articulação, a mais bela e maravilhosa obra coletiva da mente humana. No fundo, a nossa compreensão do mundo é o nosso, vou usar uma palavra que já alguém usou, uma Presidente de uma Assembleia da República, o nosso maior conseguimento. No entanto, a maioria dos nossos cientistas não tem qualquer concepção desse edifício. Não tem a menor concepção desse edifício. Mesmo se eles quisessem, não poderiam. É como se numa gama imensa da experiência intelectual, todo um grupo fosse surdo, exceto que essa surdez para sons não é natural, mas surge por treino ou melhor pela ausência de treino. Quer dizer, a escola não estava a comunicar ciência a uma parte da humanidade. E ele continua. Tal como acontece com os surdos, eles não sabem o que perdem. Eles riem-se com pena das notícias científicas que nunca leram uma grande obra da literatura inglesa. Eles descartam-nos como especialistas ignorantes. No entanto, a sua própria ignorância e especialização são igualmente surpreendentes. Eu estive muitas vezes, dizia ele, em reuniões de pessoas que, pelos padrões da cultura tradicional, são consideradas extremamente educadas e que têm expresso com grande entusiasmo a sua incredulidade. Uma ou duas vezes fui provocado e perguntei-lhes quantos deles conseguiriam descrever a segunda lei da termodinâmica. A resposta foi fria e também negativa. Sublinhei esta frase. A resposta foi fria e também negativa. No entanto, eu estava a perguntar algo que é quase o equivalente científico. Você leu alguma obra de Shakespeare? Por outras palavras, o Shakespeare é relativamente conhecido, pelo menos em Inglaterra, no Reino Unido. Aqui já não sei. O Vasco da Gama traduziu, mas os sonetos, as peças traduziu, o próprio Álvaro Cunhal traduziu algumas das peças, mas eu não sei se, enfim, se pode dizer o que se aqui diz, que o Shakespeare é muito conhecido. Bem, a segunda lei da termodinâmica que eu ensino nesta mesma sala, dei aulas de termodinâmica, é desconhecida por quem não estudou termodinâmica, mas, no entanto, é algo fundamental. É a única lei da física que permite distinguir o passado do futuro. E isso é das coisas mais importantes, como percebem, as coisas mais importantes, quer dizer, a diferença entre passado e futuro é importantíssima, quer dizer, permite-nos situar na história.
E, portanto, há uma lei da física que diz como distinguir o passado do futuro. Ele acrescentou, agora acredito que se tivesse colocado uma pergunta ainda mais simples, como o que é que você quer dizer com massa? Ou com aceleração? Que é o equivalente científico de dizer, você sabe ler? Não mais do que um em cada 10 dos muito educados teria percebido que eu estava a falar a mesma língua. Assim, o grande edifício da física moderna ergue-se, estamos a falar de 1959, já havia a teoria quântica, não havia tantas aplicações como hoje, não havia os computadores pessoais, não havia redes telemáticas, mas já havia a física quântica, que permite isso tudo, o grande edifício da física moderna ergue-se, e a maioria das pessoas mais inteligentes do mundo ocidental tem tanta percepção dele quanto os seus ancestrais neolíticos. Não sei se estão a ver o tom tão forte como ele está a tratar os literatos. Ele está a dizer, vocês chamam-me ignorantes, mas vocês são pré-históricos. Vocês não sabem nada do mundo contemporâneo. Esta afirmação era tão forte que causou polémica. Eu não sei, é inesperada. Eu não sei quantos artigos se escreveram sobre isso. A atacar o homem. O homem viu-se na necessidade, passado um tempo, fazer uma nova edição, and a second look, no segundo texto, em que explicava melhor o que ele queria dizer, enfim, não recuando em nada do que disse, mas dizia, ao fim e ao cabo, que, enfim, que as duas culturas, que é o que ele quer dizer com isso, não podem estar separadas. E, portanto, reconhece que há duas culturas, mas não vale a pena uma cultura, de algum modo, acusar a outra ou insultar a outra. Há um seu contemporâneo de origem polaca, judeu, que fez uma formação em matemática, mas que foi crítico literário e também poeta. Portanto, tem uma carreira de algum modo semelhante ao Charles P. Snow e de algum modo antecedeu o Snow em algumas das afirmações que ele faz. Aliás, o Snow, neste segundo livro, ele cita o Jacob, é um nome judaico, Jacob Bronowski. Ele tem vários livros, alguns estão traduzidos em português, mas curiosamente este mais conhecido, que deu até uma série de televisão no qual, de algum modo, foi o predecessor do Cosmos, do Carl Sagan, ainda no tempo da TV preto e branco, chamada A Escalada do Homem, trata da evolução da humanidade. Existe uma tradução brasileira, mas infelizmente, e é uma vergonha, não existe em português, digamos, europeu. É um livro extraordinário, também com figuras e associado à série de televisão. Está aqui uma edição recente deste livro. O Carl Sagan diz em cima que é um livro soberbo, BBC Books, porque o filme passou na BBC, e em baixo tem um pós-fácil do Richard Dawkins, o famoso biólogo da Universidade de Oxford, que é, enfim, muito conhecido pelos seus livros de divulgação de biologia, por exemplo, o Gene Egoísta. Este Bronowski tem outros livros, por exemplo, Ciência e Valores Humanos, em que ele tenta mostrar que, de facto, a cultura é una. A pergunta é sempre, cá está as duas faces, os dois homens, e a pergunta é sempre como unir as várias dimensões humanas, como mostrar que o homem é só um, apesar de ter várias facetas. O que é fundamental no homem? No fundo, o que é o verdadeiro humanismo? O que é o humanismo? Há uma pluralidade no homem, mas não digo homem, digo ser humano, homem e mulher. Este livro também está traduzido em português. É um dos capítulos deste livro, Bronowski, a responsabilidade do cientista e outros escritos, que apareceu também na Dom Quixote. E vale a pena, quer numa livraria de ocasião, ou quer numa alfarrabista, encontrar livros deste Bronowski, que é um pensador profundo, que é um dos maiores, das pessoas que analisou melhor a sociedade contemporânea. Bronowski cita um poeta ensaísta romântico inglês, Samuel Coleridge, que em 1814, portanto, na plena época do romantismo, e o romantismo, não esqueçamos, é uma reação contra a ciência no iluminismo tinha, de algum modo, o newtonianismo tinha tomado conta da visão do mundo e o romantismo ergue-se contra essa visão, podemos dizer, de algum modo totalitária. A tecnologia, as máquinas começam com a Revolução Industrial a virem resultado da ciência e os românticos procuram as flores, as nuvens e não criam a ciência que fossem capazes de ver as nuvens e as flores, tal como as sombras e as noites,
tudo isso são temas do romantismo, ou o amor, digamos, ou a morte, tudo isso são temas que a ciência tem dificuldade em descrever, em interpretar, e que, enfim, o romantismo vai tomar conta. Depois, na segunda metade do século XIX, vai haver, digamos, posições já diferentes, novas correntes estéticas. Ele diz, o Coleridge, citado pelo Bronowski, que a definição mais geral de beleza é diversidade na unidade. A expressão em inglês é multiplicity in unity. Diversidade na unidade é a tradução que eu faço, e diz que a beleza é isso. A beleza é juntar várias coisas de modo a obter uma harmonia, de modo a obter a unidade em coisas disjuntas. Se quisermos coerência, se quisermos, numa só palavra, também sentido. O que uma obra de arte faz é a procura de sentido, transmissão de sentido. Claro que pode haver variações no sentido por parte do receptor, mas o artista procura sentido. Se pensarmos bem, é isto mesmo que faz o cientista. Quer dizer, o ato radical do artista não é diferente do ato radical do cientista, porque o cientista também observa a diversidade, e na natureza a diversidade está omnipresente, e procura o quê? Unidade, procura coerência, procura sentido. Então, na escalada do homem, o Bronowski discute o Coleridge, esta afirmação do Coleridge, tomando-a como boa, apropriando-se desta afirmação do Coleridge. E diz, quando Coleridge tentou definir beleza, ele sempre voltou a um pensamento profundo. Beleza, disse ele, a unidade da diversidade, cá está a citação. A ciência nada mais é do que a busca de descobrir a unidade na diversidade selvagem, wild em inglês, na diversidade selvagem da natureza, ou mais exatamente na variedade da nossa experiência. A poesia, é engraçada a distinção, a natureza ou mais exatamente na diversidade da nossa experiência, porque nós só conseguimos abarcar uma parte da natureza. Tentamos, com a ciência, abarcar mais. A poesia, a pintura, as artes são a mesma busca, nas palavras de Coleridge, da unidade na diversidade. Cada um, à sua maneira, busca semelhanças entre a variedade da experiência humana. E ele pergunta, o Bronowski, que era matemático de formação, o que é uma imagem poética se não há apreensão e exploração de uma semelhança oculta em que se unem duas partes de uma comparação? Se vão aprofundar uma à outra. Se quiser, podemos falar de uma metáfora. Uma imagem poética é uma metáfora. O que é que faz uma metáfora? Uma metáfora junta duas coisas, as duas coisas já lá estavam antes, duas ou mais, a metáfora é muito rica. As duas coisas já lá estavam antes, mas de repente, ao estarem ali associadas, aprofundam-se uma à outra. Se quisermos, há uma nova coisa que emerge da junção das duas. O Bronowski continua. As descobertas da ciência e as obras de arte são explorações, são explosões de uma semelhança oculta. O descobridor ou o artista apresenta nelas dois aspectos da natureza e funde-os num só. Este é o ato da criação, no qual nasce um pensamento original, e este é o mesmo ato original na ciência ou na arte. Por outras palavras, se o cientista é um descobridor, o artista também é um descobridor. Usam métodos diferentes, mas ambos têm o que podemos chamar o prazer da descoberta. Ambos têm, digamos, um momento de revelação, uma epifania. Ambos, de algum modo, dão novas visões, digamos, aos seus semelhantes, do modo como eles veem o mundo. Com certeza, os cientistas, o mundo natural, os artistas veem mais mundos para além do mundo natural, mas não nos esqueçamos que eles são feitos de carne e osso, vivem o mundo natural, também têm, de algum modo, os pés na terra, têm todos os pés na terra, podem ter a cabeça na lua, mas têm todos os pés na terra. Por outras palavras, o facto de terem um corpo biológico obriga a que a sua imaginação esteja naturalmente confinada pela sua experiência biológica. A escalada do homem ainda, Jacob Bronowski. Se eu faço estas citações longas, é porque me identifico com as posições deste autor. Eu não iria nunca citar se não tivesse de acordo. Diz ele sobre a poesia, porque ele é um crítico literário também. A poesia é um tema maravilhoso que devemos considerar sempre que falamos de ideias científicas, pois nos lembra que se pode comunicar uma verdade indiscutível ao valor intelectual sem necessidade
ser complementada por qualquer sistema de equações. É que às vezes esquecemos disto. Esquecemos, nós, cientistas e engenheiros, pensamos que as coisas têm de ser ditas por equações ou por gráficos. Não, as coisas podem ser ditas por poemas. E certas coisas só podem ser ditas por poemas. Não digo que sejam as coisas da ciência, todas as coisas da ciência, embora algumas coisas da ciência possam ser ditas também por poemas, como aliás vamos. No século XX, a pessoa do século escolhida pela revista Time, quando terminou o século, foi Albert Einstein, portanto um cientista. Um linguista, semiólogo francês, Roland Barthes, tem um livro chamado Ensaios, em que coloca o cérebro de Einstein como uma das... Não é ensaios, chama-se mitologias. Mitologia de Roland Barthes. Coloca o cérebro de Einstein como uma das mitologias do nosso tempo. E, de facto, nós vemos o rosto de Einstein e é um rosto que nós associamos à capacidade do cérebro humano de compreender o universo. Ele entrou nos mistérios da matéria e da energia, percebeu, lá está, unidade da diversidade, percebeu que matéria e energia era a mesma coisa. Espaço e tempo relacionou-os, que há um conceito matemático que é espaço, tracinho, tempo. E depois disso tudo ele tirou espaço, tempo, matéria, energia, relacionou isto tudo. Portanto, ele mostrou que o que ele fez foi, de alguma forma, unir coisas que estavam separadas e coisas que são tão fundamentais como a matéria, a energia, o espaço e o tempo. E descobriu que a força da gravidade de Newton não era nada mais nem nada menos do que a deformação do espaço-tempo causada pela matéria e pela energia. A matéria e a energia encurvam o espaço-tempo e isso chama-se força da gravidade. Einstein, como é que ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso usando um instrumento que os artistas usam, chamado imaginação. Por outras palavras, a imaginação é uma faculdade de conhecer mais, que é usado tanto pelos cientistas tanto pelos artistas como pelos cientistas. Ele diz, Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. É limitado porque nós estamos sempre a avançar no conhecimento, sabemos coisas que antes não sabíamos, amanhã vamos saber mais e, portanto, é sempre limitado, nós estamos sempre a saber mais, a passar os limites. Mas a imaginação abarca o mundo e o novo conhecimento deve-se ao exercício da imaginação. Por outras palavras, o cientista imagina o mundo antes de o descobrir. Chama-se isso uma formação de uma hipótese científica. Ele tem uma intuição, pensa que é assim e vai tentar mostrar que é assim, e a observação, a experimentação, o raciocínio lógico, portanto, partes essenciais do método científico, vão comprovar ou não a sua hipótese. E, a certa altura, num escrito autobiográfico, ele escreveu, Einstein, quando me examino a mim próprio e aos meus métodos de pensamento, chego sempre à conclusão que o dom da fantasia significou mais para mim do que o próprio talento de absorver conhecimento. Por outras palavras, para ele ter chegado onde chegou, para ter, usando uma metáfora do Newton, para ter subido aos ombros de gigantes, para ter subido aos ombros do Newton, vendo mais do que ele precisou daquilo que ele chama o dom da fantasia. Quem é que pensa que Einstein usava o dom da fantasia? No entanto, é uma imaginação que está de acordo com uma imaginação mais poderosa do que ele, mais poderosa que nós, que é a imaginação que podemos chamar uma metáfora, a imaginação do universo, a imaginação do mundo. Portanto, a ciência, a imaginação humana serve para tomar consciência da imaginação do mundo. Aliás, ele gostava muito de usar a expressão harmonia do mundo e tinha uma palavra simples, só uma palavra de 4 letras para designar a harmonia do mundo. Chamou-lhe Deus. Isso não quer dizer que ele fosse imbuído de um pensamento teológico tradicional. Não. Ele, de origem judaica, nunca entrou numa sinagoga para rezar. Mas achava que era tão extraordinária a harmonia do mundo que ele podia usar uma simples palavra como esta para designar essa harmonia. Usou a palavra Deus, que é também uma palavra muito sedutora, mas quando ele usa a palavra Deus, ele não está a querer dizer aquilo que a maior parte das pessoas entenda pela mesma palavra. Há um português, vejam as datas, contemporâneo do Rómulo de Carvalho, e em contraste com o Rómulo de Carvalho, que pôde fazer uma carreira no ensino secundário, que significou que teve de algum modo, coartar a sua liberdade em muitas das coisas que exprimia. Ele tem alguns poemas de expressão social, Luísa Sopa Calçada, o escultor, eu não sei agora qual era o nome, mas há um sobre um escultor de pedra, Liós,
em que é o operário que está a trabalhar a pedra e é o operário que se cansa no seu trabalho árduo e que é um trabalho que não é suficientemente recompensado. Mas este António Lobo Vilela teve problemas, digamos, com o regime anterior. Portanto, curiosamente também matemático, formação matemática como o Bronowski, de algum modo, na mesma altura, imagina, um homem ignorado porque não tinha profissão, vivia de traduções, ele traduziu alguns dos clássicos gregos, por exemplo. Vejam lá, um matemático a fazer traduções de literatura antiga grega. Mas este homem, enfim, que não é muito conhecido, na mesma altura em que o Snow e o Coleridge estavam a dizer aquelas coisas, ele estava a dizer o mesmo. Ele escreveu num livro que eu tenho aqui em mãos, chamado, também encontrei no Alfa Revista, Portugal Editor, 1955, publicado um ano antes de eu nascer, Ciência e Poesia. Ele escreveu lá, está aqui marcado: há muito tempo se radica no meu espírito a convicção de que existem afinidades estreitas entre os cientistas e os poetas, ao contrário do que pensa a opinião comum. E está aqui o livro, e ele cita um clássico, que é esta frase do Fernando Pessoa de Campos, ou antes do engenheiro Álvaro de Campos, nascido em Tavira, mas que é um dos patronos de Fernando Pessoa, o binómio de Newton, está aqui no é tão belo como há Vênus de Milo, o que há é pouca gente a outro erro. Peço desculpas, há aqui é que tinha uma versão disto em inglês e estive a traduzir, porque eu tinha esta conferência, em parte pelo menos em inglês. E para aqueles que duvidam do paralelismo entre a Vênus de Milo e o binómio de Newton, adivinhem qual é que do lado direito está, aqui pelo menos do meu lado está a Vênus de Milo, do outro lado está o binómio de Newton, e como veem, é tão belo um como o outro. Espero que reconheçam isto. Estou a ser irónico, eu sei. Mas quem souber minimamente matemático sabe que há uma beleza, uma simetria, uma harmonia escondida dentro desta forma matemática para a potência da soma de dois termos A e B. Este mesmo título de um verso serviu para duas pessoas da literatura, uma ensaísta e também ensaísta, mas além disso poeta e romancista, Vasco Graça Moura, infelizmente já não está entre nós, terem feito uma edição que infelizmente é difícil de obter, até porque é muito cara, que foi editada pela Fundação Champollion, que é uma antologia, é um livro muito grande e muito caro, da poesia e ciência na literatura portuguesa, uma antologia. E nós, nesta antologia, percebemos que a ciência esteve quase desde o início, desde o Gil Vicente, que já tem o Autos Físicos, que são os médicos, teve desde o próprio livro de Garcia Dorta, Colóquio dos Simples, que tem versos a abrir do Luís de Camões, ainda o Luís de Camões não tinha publicado os Lusíadas. E, portanto, toda a literatura portuguesa está impregnada de temas científicos. Portanto, não é verdade que a ciência esteja ausente, em particular da poesia, mas em geral da literatura. Eu vou dar exemplos. Antero de Quintal, um grande homem da geração 70, que esteve aqui em Coimbra, a quem Eça de Queiroz muito admirava. Eça de Queiroz era o melhor de todos daquela geração. Ele escreveu textos de filosofia e ele é, de algum modo, um receptor daquelas ideias do darwinismo. Não esquecemos que a origem das espécies vem de meados do século XIX, e ele tem esta frase, em 1865, o chão sobre que assenta a certeza de hoje formou-se pelos aldeões sucessivos da intuição antiga. O que é ciência já foi poesia. O sábio foi já cantor, o chegador poeta, e a evidência, uma adivinhação, um admirável palpite, cujas profundas conclusões são ainda ao espanto e, porventura, ao desespero das mais rigorosas filosofias. E se nadamos hoje em plena luz da razão, foi, entretanto, a poesia, foi essa doce mão que nos guiou por entre o pálido crepúsculo dos velhos sonhos. Velhos, não, sonhos eternos. Portanto, o Antero de Quintal pressentiu que poesia e ciência estavam mais unidas do que parecia, nesse tempo que nós consideramos de positivismo, já na segunda metade do século, em que as ideias de Augusto Comte e de outros já prevaleciam. E para mostrar que ele conseguia passar ideias de ciência na poesia, ele tem este soneto chamado Evolução, em que vai passar a ideia da teoria de Darwin de uma forma poética. Fui rocha em tempo e fui no mundo antigo, tronco ou ramo,
da floresta. Ondas por meio, quebrando na aresta do granito antiquíssimo inimigo. Rugífera, talvez buscando abrigo na caverna que ensombra urze e gesta. Ao monstro primitivo ergui a testa no limoso paúl, glauco pachivo. Hoje sou homem, e na sombra enorme vejo a meus pés a escada multiforme que desce em espirais da imensidade. Estendendo as mãos no vácuo adoro e aspiro unicamente à liberdade. Este poema é extraordinário porque, por um lado, estão aspectos científicos. De facto, os nossos átomos, as nossas moléculas são resultado, mas são resultado de uma evolução extraordinária. E ele diz aqui, fui rocha em tempo, fui tronco ou ramo na incógnita floresta. E, portanto, tudo no mundo é transformação. E houve animais antes do homem, rugífera talvez buscando abrigo, mas depois diz que nesta evolução nós temos um problema, e o problema é o problema que ainda hoje temos e vamos continuar a ter, que é o problema do livre-arbítrio, que é o problema das escolhas, que é o problema da liberdade. E a discussão, como sabem, é uma discussão filosófica sobre que limitações é que a nossa constituição biológica, o nosso funcionamento do nosso cérebro, coloca à nossa mente, à nossa vontade. Que limitações existem à nossa vontade, o que é, no fundo, o livre-arbítrio. Ao Antero Quintal sucederam-se outros autores. Mário de Sá Carneiro, que morreu, suicidou-se, não é? Grande amigo de Fernando Pessoa. É extraordinário ler as cartas entre os dois e, digamos, as tentativas. Ele anunciou o seu suicídio. Ele disse que, enfim, tinha, como sabem, também uma doença mental. E Mário de Sá Carneiro, que morre suicida em 1916, num conto pouco conhecido chamado, ele tem prosa e tem poesia, ele é mais conhecido pela poesia. Aquele verso um pouco mais de azul, que é o título de um livro de ciência, é de Mário de Sá Carneiro. A Estranha Morte, num conto chamado A Estranha Morte do professor Antena, ele diz, com efeito, um grande sábio cria, imagina tanto ou mais do que o artista. A ciência é talvez a maior das artes, erguendo-se a mais sobrenatural, a mais irreal, a mais longe e além. Isto é muito bonito, a mais longe e além. O artista adivinha, fazer arte é prever. Eis pelo que Newton e Shakespeare, se não excedem, se igualam. Isto foi escrito muito antes do Snow, Charles P. Snow, falar de Shakespeare. Roma de Carvalho. Estamos na semana, e ele é o patrono, da Semana da Cultura Científica, ele é o patrono da Cultura Científica. Vale a pena ler um verso dele, um poema dele, de 1961, Máquina do Mundo. O universo é feito essencialmente de coisa nenhuma. Intervalos, distâncias, buracos, porosidade etérea. Espaço vazio em suma. O resto é a matéria. Daí que este arrepio, este chamá-lo e tê-lo, erguê-lo de frontal, esta festa de nada aberta no vazio, deve ser um intervalo. Isto é extraordinário também, este poema. Reparem, um pouco aparentado ao poema de Antero Quintal, porque por um lado tem uma parte de ciência, o universo é feito de ciência de coisa nenhuma, é verdade, fundamentalmente é vazio. Mesmo os nossos átomos, fundamentalmente é espaço vazio, tem um núcleo atómico muito pequenino lá no meio, tem uns elétrons a andar à volta. E a matéria é muito pouca no vazio. Mas ele diz que se calhar também aquilo que ele chama arrepio, a nossa inquietação, o problema do livre-arbítrio do que falava Antero Quintal, é também aquilo que ele chama fresta de nada aberta no vazio, diz ele que deve ser um intervalo. É um poema com metáforas poderosas sobre o drama humano, mas baseado naquilo que podemos chamar o drama cósmico. Eu, aqui neste edifício, criei há 12 anos, fez agora 12 anos, exatamente dia 24, um centro de ciência viva chamado Romo, que é essencialmente uma biblioteca, em que parte, digamos, desta ideia que vamos reunir nesta biblioteca e estamos a conseguir isso com muitas ofertas generosas, incluindo a própria família de Romo de Carvalho. Tem uma filha que é escritora, já cá esteve, que é Cristina Carvalho, e quem sabe os seus não desgenera, e a mãe também era escritora, Natália Nunes. E nós temos os livros deles, temos livros, no fundo, que saibam comunicar esta sobreposição de ciência com a cultura humana. José Marinho Gago ajudou-me a fazer esta biblioteca, infelizmente já não está entre nós, mas era um homem que sentia que a ciência só podia, entre nós, entranhar-se se estivesse ligada à cultura.
isso que ele dizia era verdade ontem e continua a ser verdade hoje. A ciência só pode ser, digamos, empreendimento humano se ligar às outras partes do comportamento humano. Quem também percebeu isso foi Carl Sagan, o autor do livro Cosmos, que é um livro profundamente humanista, de 1982, um tempo eu lembro-me. Também a série de televisão, tal como A Escalada do Homem, do Bronowski, agora já a cores e já com outros meios, este homem transformou-se de algum modo num ator das suas próprias palavras para nos comunicar essa emoção cósmica dos milhões, os bilhões e bilhões, como costuma dizer, de estrelas, e ele, enfim, diz que o destino do homem é o conhecimento, faz o elogio do livro e da leitura, faz o elogio da memória fora do corpo. Ele diz que as bibliotecas são a memória fora do nosso corpo. Está aqui este livro, editado pela Gradiva, que foi de facto um sucesso e que se calhar a geração mais jovem, se calhar não conhece tão bem como a minha. E eu tenho a honra de dirigir esta coleção Ciência Aberta, já publicaram bastantes mais que 200 livros, e estes livros de Sagan e de outros são livros de cultura. Não há aqui nenhum livro que uma pessoa possa dizer, mas isto é ciência muito cientificamente especializada. Não, são livros que comunicam ideias, são livros que comunicam, no fundo, quem somos nós, porque isto da ciência, no fundo, é sempre algo feito por nós, o que significa que a questão é sempre aquela questão que está no templo de Delfos, na Grécia Antiga. Quem és tu? Quem somos nós? Nós somos seres que vivem no mundo e, portanto, nós temos a capacidade, pensamos, logo existimos, e a nossa capacidade de pensamento está na base da nossa existência. Há autores como este editor e vamos chamar também empresário norte-americano que inventaram o conceito de terceira cultura, dizendo as duas culturas estão desavindas, é coisa do passado, temos a inventar uma nova cultura baseada nos cientistas que sabem comunicar, naqueles cientistas, muitos deles na coleção Ciência Aberta. Está aqui os nomes, Richard Dawkins, Stephen Jay Gould, etc. Ele diz então que estes é que são, diz ele, este está traduzido em português, e estes, diz ele, é que são as pessoas que sabem levar a ciência, e estes cientistas sabem levar a ciência à população. Estes cientistas e outros pensadores do mundo empírico, através do seu trabalho, do seu texto expositivo, estão tomando o lugar dos intelectuais tradicionais ao tornar visíveis os mais profundos significados das nossas vidas, de definir quem e o que somos. Eu percebo o que ele quer dizer, mas eu não concordo. Eu acho que não tem de ser os cientistas a contar quem é o homem. Quem é o homem, quem é o ser humano, tem de ser contado de várias maneiras pelos mais diversos tipos de pessoas. Por outras palavras, não deve haver uma terceira cultura, a cultura é só uma. Temos as culturas que tradicionalmente são ditas como primeira e segunda, ou como artística, humanística e científica e tecnológica, têm de se conhecer melhor, têm de se interpenetrar, como também se interpenetraram naquele poema do Antero Quental e no poema de Gomes de Carvalho. Um físico quântico que tinha toda a formação clássica, aliás, o liceu alemão é um liceu em que ensinava latim e grego, que tinha toda a formação clássica, que é um dos autores da teoria quântica, percebeu isso tudo. E tem um livro traduzido em português chamado A Natureza e os Gregos. Tem 2 textos, são 2 conferências, A Natureza e os Gregos, Plotado e Ciência e Humanismo, em que ele diz exatamente isto: a ciência é uma forma de humanismo. Cultura, portanto, há só uma, é a cultura humana. Embora, enfim, eu sei que hoje o conceito de cultura para os estudiosos até do comportamento animal excede largamente o humano. Há uma cultura associada, por exemplo, os pássaros fazem cultura, outros primatas além de nós fazem cultura. Não é nenhuma redundância falar de cultura humana. Há especificidades humanas na nossa cultura. Por exemplo, esta capacidade que temos de fazer ciência, de fazer certas formas artísticas, de fazer livros e bibliotecas. Termino então falando de futuro e invocando este, enfim, futurista, é mesmo assim porque é o criador do movimento futurista, Filippo Marinetti. Enfim, está associado ao movimento fascista em Itália, mas isso agora não interessa. O que interessa é que ele, em 1909, numa altura em que a ciência, reparem, a teoria da relatividade de 1905, primeira parte, segunda parte de 1915, portanto a teoria quântica é de 1900. A ciência estava em ebulição, nessa altura a arte também estava, apareceu o cubismo, apareceu uma série de movimentos logo em seguida de arte moderna. E ele dizia,
nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Sentia-se que os tempos estavam em aceleração. Eu aqui a fazer um parênteses. Os tempos estavam em mudança. E isso até acho que contrasta muito com estes tempos que agora vivemos, que também são transformação, todos os tempos são transformação, mas do ponto de vista artístico e científico, parece-nos, olhando para daqui a 100 anos, parece que mudou mais nos primeiros 20 anos do século passado do que mudou neste, apesar de todas as mudanças que estamos a viver. Ele diz que um automóvel de corrida, com o seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo, um automóvel regidor que parece correr sob a metralha, é mais bonito do que a vitória de Samotrácia. Isto é uma expressão radical, é uma expressão de ver beleza na técnica, ver beleza na tecnologia. A vitória de Samotrácia, como sabe, tinha estas asas, não tinha cabeça, mas tinha asas. Eu fui buscar um carro de 1909 e não nada, só tinha 4 rodas, como os carros de hoje, mas a velocidade dele não era nada comparado com os carros de hoje. Mas isto era um Fórmula 1 de 1909. E, enfim, o movimento está aqui expresso e o futurismo era movimento. Quem pegou muito bem nesta ideia foi o Fernando Pessoa, na sua Ode Triunfal. O Fernando Pessoa, Álvaro Campos, na Ode Triunfal de 1915. Reparem na data, muito próximo. E ele conhecia, digamos, o movimento futurista, conhecia o Marinetti, e ele termina com esta citação da Ode Triunfal, em que ele fala da velocidade, e põe a velocidade e põe as máquinas sob a forma de poesia. Eu estou convencido, enfim, não aprofundei ainda, mas deixo esta tese à vossa consideração, que aquela comparação que ele faz entre a Vênus de Milo e o binómio de Newton está baseada nesta comparação que é prévia entre a vitória de Samotrácia e um bólido de corrida do início do século XX. Eia comboios, eia pontes, eia hotéis à hora de jantar. Eia aparelhos de todas as espécies, férreos brutos mínimos, instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar, engenhos, brocas, máquinas rotativas. Eia a eletricidade de ver os doentes da matéria. Eia a telegrafia sem fios, simpatia metálica do inconsciente. Batemos entre parênteses meu. Eia túneis, eia canais, Panamá, Aquilo, Suez, eia todo o passado dentro do presente, eia todo o futuro já dentro de nós, eia. Frutos de ferro e útil da árvore fábrica cosmopolita, eia, oh. Nem sei que existe para dentro. Giro, rodeio, engenho-me, engatam-me em todos os comboios, içam em todos os cais, giro dentro das elas de todos os navios, eia. Sou o calor mecânico e a eletricidade. Reparem nas metáforas que aqui estão da ciência e da tecnologia para definir o quê? Para definir o ser humano e a sua angústia perante, neste caso, o presente e perante o futuro, que é transformação. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu termino com a capa deste livro de C.P. Snow, que é um romance que se intitula Strangers and Brothers. Portanto, estranhos, mas irmãos. Eu diria que as duas culturas são estranhas, no sentido de ser estranhas uma à outra, serem estrangeiras uma da outra, mas são irmãs. São da mesma família. São da família humana. O romantismo surgiu, como eu disse, em reação à ciência. Mas eu acho que não há uma apologia da ciência tão forte como se encontra nestes versos de um grande poeta romântico inglês, portanto contemporâneo do College, morreu muito novo, John Keats, que disse: a verdade é a beleza é a verdade, e isso é tudo que precisamos, é tudo que sabemos na Terra e tudo aquilo que precisamos de saber. Nós associamos a arte à beleza e associamos a verdade à ciência. A arte é a procura de beleza para muita gente, a ciência é a procura da verdade. Pois bem, isto parece simples, é mais profundo, porque nós, como o mundo é belo, nós precisamos de beleza para atingir a verdade e nós precisamos de verdade para atingir a beleza. Muito obrigado pela vossa atenção. Professor, obrigadíssima pelo desafio intelectual, mas também emocional, eu diria, nomeadamente por esta parte final, através da leitura dos versos de John Keats. Agradeço a sua participação, mas perguntaria se alguns dos colegas
gostariam de colocar alguma questão, fazer algum comentário. Temos o agradecimento de alguns, mas eu quero acreditar. Temos alguma pergunta? Alguém gostaria de colocar alguma questão ao professor? Eu posso fazer só um comentário. Comentário não. Quero agradecer, professor. O professor foi meu professor também na Universidade de Coimbra. No curso de matemática houve um ano em que tivemos... Exato, eu dei aulas de matemática, mas depois acabaram com aulas, não fui eu. Acabaram com essas aulas. Pois, mas foi o primeiro ano em que houve introdução à física moderna. Tive a oportunidade de ser sua aluna. E só queria fazer aqui um pormenor pessoal, que é na altura do nascimento do meu filho, o meu marido ofereceu-me o livro de Rómulo de Carvalho, com os poemas. Portanto, é preciso esta divulgação desta ciência da parte destes cientistas, também poetas, e para que não fiquem esquecidos. E certamente que o Rómulo de Carvalho precisava também agora deste incentivo para voltarmos a divulgá-lo. E sim, eu gostei de ver. Obrigada. Sim, é um poeta que tem uma obra fantástica e está permanentemente à nossa disposição. Nós descobrimos sempre coisas novas quando lemos os poemas dele. E não é apenas por causa da ciência, ele tem muitos poemas. Aliás, a maior parte dos poemas dele não entra ciência em lado nenhum. Não tem que entrar. E também tem algum teatro para jovens? Tem uma peça RTX e tem História Breve da Lua, que é a peça para jovens. Que é muito bonita. E tem contos também, tem contos. Portanto, ele é um autor, não escreveu num bom romance, mas tem textos em prosa. E é um autor, de facto, muito completo, porque, de facto, as obras dele, ele era um extraordinário rato de biblioteca. E o que hoje sabemos de História da Ciência Portuguesa no século das Luzes, século XVIII, o tempo dos estrangeirados, o tempo da Academia das Ciências, deve-se não é um professor universitário, é um professor do ensino secundário que sabia mais que muitos professores universitários. Sim. Pronto, obrigada, foi um agradecimento também da ligação que tinha. Professor, eu diria que temos aqui comentários elogiosos e, portanto, todos, por acaso a maior parte é público feminino, mas de qualquer forma são elogiosos e agradecem ao professor este fim de tarde, como nos diz aqui a Paula Oliveira, este fim de tarde fabuloso. De qualquer forma, temos aqui uma pergunta que eu não vou deixar passar. Eu gostava de fazer uma, Isabel. Então pronto, Elisa, faz favor. Olá, Sr. Professor. Olá. Lamento, não consegui apanhar o início da sua lição, mas outras tarefas. Eu não gravei, se alguém gravou, eu não gravei. Está a gravar, sim, está, professor. Mas de todos os modos, a ouvi-lo e sobretudo os sublinhados que fez, levou-me a pensar, e penso que todos nós sabemos da utilidade, sobretudo no meio académico, e seja nas ciências ditas humanas, sociais ou exatas, a necessidade operativa, porque é ao nível da operação, da classificação dos saberes e das ciências. Exatamente. E recordo, isso foi realmente um avanço já no fim da Idade Média, não é? E o Bacon foi dos primeiros, não é? Que fez avanços nessa tentativa de categorização do conhecimento. E volta e meia, voltamos quase como numa necessidade de sabermos que somos os homens, que somos realmente, para sermos humanistas ou para fazermos valer a nossa humanidade, que não podemos esquecer que, independentemente das classificações, o conhecimento é uno, não é? E que não podemos, e que para sermos completos na aquisição tanto do conhecimento como, diria eu,
no desvelar do que é a natureza humana, que precisamos do contributo de todas essas abordagens que, afinal, como ouvimos também na sua exposição de hoje, têm a mesma finalidade e acabam inclusivamente por usar as capacidades humanas menos previsíveis, como a fantasia, como também o Einstein nos fez provar, não é? E eu com que isto quero dizer que, de facto, este lembrar é mais do que premente, do que necessário, volta e meia, na própria academia, porque afinal de tudo é um discurso quase só dos académicos, de que o conhecimento é uno. Não sei se concorda ou não, e gostava de ouvir um bocadinho sobre isso. Sim, o conhecimento significa compreensão. Pois. É a tal relação entre as coisas que nós procuramos sempre. Sim. O mundo é muito diverso. Nós próprios, que somos parte do mundo, somos também extremamente diversos. Felizmente. Mas nós conseguimos, os físicos, eu sou físico, conseguem ver leis naturais que cobrem fenómenos do mundo a escalas enormes de espaço e de tempo. A lei da gravidade, por exemplo, estende-se a distâncias muito grandes entre a Terra e o Sol, entre o Sol e o centro da galáxia, entre as galáxias umas com as outras. E, portanto, há uma ordem no mundo. Sim. Como é evidente, só conhecemos vida na Terra, não é? Andamos à procura de vida noutros lados, mas há também uma ordem na vida, uma ordem escondida. Toda a vida que conhecemos é feita com um código genético que é o mesmo para todos. Por exemplo, eu, não sei se vos dei alguma seca, mas eu tenho alguma parecença com o eucalipto, porque também tenho ADN, como tem o eucalipto. E portanto, também se é feito 4 letras, o ADN. Eu espero que os meus genes não sejam totalmente iguais aos genes do eucalipto, para desertificar o ambiente. Portanto, todos os seres vivos, o São Francisco sabia toda, o São Francisco sabia toda, a irmã, o peixe, a ovelha, eram todos irmãos. Ele sabia... O irmão Sol. Exatamente, ele até ia, digamos, também há uma irmandade aí com o Sol, que não é tanto o código genético, mas é o facto de ser feito de átomos, tal como nós. É verdade. Portanto, a ciência revelou, digamos, uma unidade oculta, não é? Como é evidente, quando nós passamos para o domínio da produção cultural, nós estamos a usar o intelecto, estamos a usar, digamos, muita coisa que tem a ver também com a observação, tem a ver com a experiência, não no sentido estritamente científico, mas no sentido de experiência de vida, tem a ver com o raciocínio, quer dizer, eu sei que um romancista não usa o método científico, mas eu sei que o romancista usa esses ingredientes do método científico de uma outra maneira, que são a observação, a experiência e o raciocínio. Isso está lá tudo misturado. E experimentação. Não também, quer dizer, eu não sei se algum romancista se põe em cena algumas das coisas que ele imagina. Mas, por outras palavras, as ciências, digamos, que procuram sentido de uma certa maneira, há outras formas de atividades humanas, podemos não chamar ciência, não tem tudo que ser ciência. Também essa história de chamar a literatura ciência, o que é que se há de chamar ciência? Houve muita tendência a partir do século XIX de procurar cientificar tudo o que eram outras atividades. Quer dizer, a filosofia, por exemplo, não é uma ciência. Por que a filosofia há de ser uma ciência? O direito será uma ciência. E isso, enfim, eu acho que as atividades sendo diferentes, nós podemos encontrar pontes. A religião não é uma ciência, mas, no entanto, a ciência pode dialogar com a religião pode dialogar com a ciência dialoga com a poesia pode dialogar com a ciência, a religião não tem que imitar a ciência, a poesia não tem que imitar a ciência, o direito não tem que imitar a ciência, embora também tenha leis, tal como na ciência. Um dia estava a fazer uma palestra sobre as leis do universo e era para pessoas de direito e um deles perguntou: vocês também têm leis? Temos. Até isso vocês também fazem? Não, nós não fazemos. Descobrimos. E ele ficou assim a olhar pasmado para mim e pronto, as leis, há leis humanas e há leis naturais. Há leis naturais. Portanto, o que eu acho que é preciso é a convergência dos humanos. O que é preciso é encontros como este que permitam partilha de visões, de experiências e que
saibamos enfatizar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos possa separar. Há fantasia na ciência e há fantasia na arte. A grande diferença, há diferenças, eu sei que há diferenças, mas que a fantasia do cientista não pode existir a fantasia da natureza. E pode dizer, então está limitada, sim está limitada, mas a fantasia da natureza tem-se afirmado tão grande que é um desafio que não é nada fácil, a ciência é difícil, porque, imagina, a natureza tem uma fantasia desmesurada. E é por isso é que a ciência continua, é por isso é que não houve tantos cientistas como há hoje. Porquê? Porque a natureza, quando se encontramos um segredo, aparecem outros segredos e é preciso, enfim, nós gostamos de saber os segredos da natureza. E, portanto, a imaginação é um instrumento da nossa mente, que é a capacidade de formarmos imagens com base nos factos, nos conhecimentos que temos. Nós formamos imagens que muitas vezes não correspondem a factos nenhuns. Os cientistas vão ver se a natureza corresponde às imagens, às concepções que temos dela. Os artistas pensam que são mais livres, mas se calhar também não são tão livres como isso. Se calhar também são limitados pela própria vida, são limitados pela vida dos outros, são limitados pelo tempo que vivem, são limitados pelo espaço que percorrem. Mas se formos ver nas expressões artísticas, há coisas que são, de algum modo, muito comuns e que têm a ver com aquilo que está no mais fundo de tudo, que é quem somos nós. A indagação radical. Quem é a humanidade? Conhece-te a ti próprio. Mesmo os cientistas, quando estão a olhar para as estrelas lá no fundo, se calhar o que eles querem saber é de onde é que eles vêm, de onde é que eles vêm. E descobriram uma coisa maravilhosa, que os átomos, alguns de que somos feitos, como o carbono, foram cozinhados numa estrela. De algum modo, isto aparece nesses livros de ciência, nós somos filhos das estrelas, é uma poderosa metáfora. E, portanto, nós estamos a descobrir quem somos. Estamos a descobrir quem somos. E eu diria que, se calhar, nenhum poeta, nenhum escritor se lembrou desta coisa que os cientistas descobrimos, que somos filhos das estrelas. Que os nossos constituintes foram, entre aspas, cozinhados num desses caldeirões estelares extremamente quentes, onde se fazem os átomos pesados. Obrigada. Mais alguém? Nós ficaríamos realmente aqui muito tempo a ouvir o professor. Eu perguntava-lhe, continuam, as pessoas que assistiram continuam a agradecer-lhe o ter partilhado. De nada, eu vou aqui escrever no bate-papo de nada. Porque... Olha, eu perguntava-lhe só mais uma coisa, professor, e em relação à recepção por parte da sociedade, ou seja, nós até podíamos pensar nos alunos, e se calhar se pensássemos nos alunos podíamos pensar na escola, no secundário, depois podíamos pensar no ensino universitário e depois na sociedade, digamos assim, de forma mais geral. O professor entende que há receptividade, o professor entende que essa receptividade tem crescido, ou pelo contrário nos temos limitado ou fechado dentro de determinados saberes, o que tem dificultado ou o que dificulta de alguma forma este cruzamento. Olha, isso é uma excelente questão. Tocou um problema que é um problema que, se não nos preocupa, devia nos preocupar mais. Esta unidade na diversidade que eu falei não é percebida nem pelos estudantes nem pela maioria das pessoas. Eles pensam que está tudo fragmentado e que cada um está em seu fragmento e cada um busca sobreviver no seu fragmento, esquecendo que existem ligações de todo o tipo entre os humanos e entre nós e o ambiente, entre nós e a natureza. Quem devia ajudar mais neste esclarecimento era a escola. E eu interrogo-me se a escola está a cumprir a sua missão. Não estou a falar da escola portuguesa, estou a falar da escola em geral. Se está a cumprir a sua missão. Olhando apenas para a ciência, que é aquilo que eu sei mais, e tenho alguma experiência, estou quase a chegar ao meu tempo de... Já tenho 43 anos de ensino e, portanto, estou quase a atingir o tempo da reforma e acho que já mereço. Já dei muitas aulas, já tive muitos alunos, meus alunos já têm quase a minha idade, estou a brincar. Mas eu olho e se perguntar, bem, há muito mais gente na escola.
Há muito mais gente na escola, o que é bom em geral no mundo e também em Portugal, há muito mais gente na escola. Mas a escola não está a transmitir o essencial, olhando para a ciência, daquilo que é a ciência. Por outras palavras, a ciência continua a ser servida na escola como um conjunto avulso de conhecimentos que é preciso decorar. Não é transmitido o que é o espírito científico. Não é transmitido o que é a aventura do conhecimento. Não é transmitido o facto, por exemplo, de nós podermos saber mais e, portanto, que a imaginação é mais importante que o conhecimento do Einstein. A mensagem principal do Einstein não é transmitida por muita teoria da relatividade que se ensina, digamos, no 12º ano ou na universidade. A mensagem principal do Einstein não é transmitida. E isso faz com que, por exemplo, nesta situação de pandemia, nós queiramos da ciência atos de magia, de ilusionismo. Quer dizer, que agora carrega-se um botão, estamos habituados aos produtos da ciência e não ao processo da ciência. A ciência é a interrogação, é a dúvida. E depois tentar afastar as dúvidas, o que se faz passando por vários erros. Como é evidente, a ciência não é o resultado de uma pessoa só, é o resultado de muitas pessoas. Uma pessoa pode enganar-se, mas muitas pessoas enganam-se. Também se pode enganar, mas enganam-se muito menos do que uma pessoa só. Muitos cérebros não... Já os antigos, muitos cérebros não se enganam tanto como um cérebro só. Já os antigos diziam isso, errar é humano, em latim errar humano é, mas preservar no erro, diziam os antigos latinos, é diabólico. É diabólico. E, portanto, nesta altura de pandemia, as pessoas que foram formadas na escola querem da ciência milagres, quer dizer, não fazem ideia nenhuma do que é a ciência. A ciência está a fazer muito e nunca se fez tanto num esforço concentrado para resolver um problema que não é a primeira vez que aparece, mas que, digamos, nesta altura vai ser ultrapassado de uma maneira mais rápida do que aconteceu no passado e com menos, infelizmente, apesar das vítimas que todos temos todos os dias, com menos vítimas do que aconteceu no passado. Esquecemos que a gripe espanhola aconteceu há 100 anos e na altura nem sequer sabia o que era um vírus. Agora, quando apareceu um vírus novo, sequenciou-se imediatamente o vírus e temos técnicas que se vulgarizaram para detectar imediatamente que é aquele vírus e uma pessoa ter testes diagnósticos para poder imediatamente isolar as pessoas. Portanto, é tudo empírico que deve ter. E, portanto, eu não queria outra época para viver do que aquela que estamos a viver em resultado, digamos, do progresso que houve nos nossos conhecimentos. Portanto, a ciência é processo, a ciência é aprendizagem, a ciência é a capacidade de realizar este caminho. A escola está a transmitir isso? Se tivesse a transmitir isso, as pessoas não esperavam esses milagres da ciência. Não esperavam que a ciência fosse carregar num botão. E, enfim, sobre as artes saberão muitos das presentes melhor do que eu, mas muitas vezes nas artes também na literatura, pelo menos, transmite-se, digamos, o final, a coisa acabada, um bocadinho dessa aqui, um bocadinho de Fernando Pessoa acolá, e se calhar não se comunica, não se escalpeliza o essencial do ato criativo. O que é uma metáfora, o que é que tipo de expressões se consegue comunicar com o romance ou com a poesia que não se consegue comunicar de outra maneira, como dizia o Bronowski. Há coisas que só se podem ser ditas por poesia e ficam bem ditas. E não há falta de rigor nenhum. Pelo contrário, a poesia é uma arte rigorosa. E eu não sei se a situação das artes é assim muito melhor que nas ciências. E depois as pessoas acusam-se umas às outras, aquela questão das duas culturas. Isto agora o mundo é todo científico e tecnológico, portanto a poesia, as artes visuais, está tudo a padecer. Como se as pessoas das ciências, se calhar, vivessem no melhor dos mundos. Não. O mundo, como sabem, para além naturalmente, daquilo que é o ato criativo, que se expressa tanto nas ciências como nas artes, e há muitos aspectos comuns, o mundo tem outras dimensões, tem dimensões da economia, tem dimensões da política, tem dimensões que exigem uma coisa que está muito ausente, que é a solidariedade humana, e que esta crise, por exemplo, vai revelar mais que nunca. Nós pensámos que com estas redes que estamos a usar, não havia fronteiras. Pois bem, nunca vimos tantas fronteiras fechadas como hoje. Num tempo em que os cabos ópticos e as coisas sem fios dizem que não há fronteiras, nós vemos os países fechados. E vemos, de facto, a incomunicabilidade humana. Nós vemos, por exemplo, países que têm recursos que não partilham os seus recursos com outros. Nós vemos o egoísmo das nações. Nós vemos o nacionalismo sanitário. E, portanto, isso é a falta de ciência ou a falta de arte?
Não, isso é falta, eu até diria, de outra coisa que não falamos aqui hoje, é falta de ética, que é outra componente da humanidade. Nós falamos de verdade, falamos de beleza, mas não falamos do outro lado do triângulo que o Einstein, no outro escrito, também valorizou, que era a bondade. E, portanto, pode-se ter verdade, pode-se ter beleza, se não se tiver bondade, também não se consegue a humanidade. Professor, obrigada. Fiquemos então com essa palavra connosco, a aquecer-nos o fim de tarde frio deste 26 de novembro. Obrigada por ter estado connosco. Saúde, e a todos os participantes, obrigada também. Até a todos, protejam-se, isto vai passar. Obrigada. Obrigada. A cultura é um bom meio de passar enquanto isto não passa. Obrigada. Obrigado, eu vou puxar. Obrigado. Depois mandem-me a gravação, o link para a gravação, está bem? Ok, sim senhora. Muito obrigado. Obrigada.